You're my beloved, you're my bride. To sing over you is my delight. Come away with me, my love. Under my mercy, come and wait till we are standing face to face. I see no stain on you, my child. You're beautiful to me. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10. A grande guerra. Esse será o título do nosso sermão de hoje. Depois de uma semana orando, amados, buscando a Deus por uma mensagem, às vezes o pregador, com a sua rotina homilética, ele se depara com alguns questionamentos pessoais e diz assim: Senhor, o que é que eu vou levar domingo? E aí eu pensei, amados, em adentrar nas profundezas e no cerne das nossas guerras, dos nossos conflitos. E eu queria falar sobre batalha espiritual hoje, à luz de Efésios capítulo 6, versículo de número 10. E assim diz o Senhor: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para com isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Santo Deus, graças te damos por tua palavra que é viva e eficaz. Eu quero te pedir, Senhor, fala ao nosso coração. Precisamos, ó Deus,
desesperadamente da tua orientação, pois sem ti nada podemos fazer. Então vem, Senhor. O Senhor conhece os nossos conflitos, as nossas lutas. O Senhor conhece as nossas insônias. O Senhor conhece as nossas palavras e também os nossos silêncios. Então vem, Senhor, de forma poderosa, graciosa e cheia de misericórdia a cada coração desses que aqui estão e de outros tantos espalhados, ó Deus, pela face da terra a partir, ó Deus, da rede social. Então, é assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Deixe sua Bíblia aberta, seu coração também, e vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Meus amados, a vida não é uma colônia de férias. A existência não é um parque de diversão. Não vivemos numa redoma de vidro ou numa estufa espiritual. A vida é uma grande maternidade de sofrimento. A existência, muitas vezes, é uma grande linha de produção de lágrimas. No Brasil, são cerca de 17 mortos por dia por fome. Vivemos numa guerra ideológica de homens contra mulheres, brancos contra negros, ricos contra pobres, patrão contra empregado. Vivemos numa guerra social. Hoje, nesse exato momento, várias nações estão em conflitos, estão em guerra militar. É a Índia e o Paquistão, é a Síria, o Iêmen, é Israel contra os palestinos. Vivemos numa guerra na Nigéria, vivemos num conflito armado onde tem desinstalado e destruído muitas famílias, muitos sonhos. Mas eu queria convidar você a dar um passo além. E não observar apenas esse conflito ideológico, essa dificuldade sanitária, essa guerra de poder político, militar e territorial. Eu quero convidar você a dar um passo mais além. E esse passo mais além, eu quero falar de uma batalha espiritual, que muito embora seja espiritual, ela não é irreal. Muito embora seja invisível, ela é muito verdadeira. Nesta guerra não existe neutralidade. Nessa batalha espiritual não existem pacifistas, não existem tratados de paz. Nessa guerra espiritual, amados irmãos, só existem dois exércitos. O exército do Deus vivo, dos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e o exército de Satanás, cego pelos seus pecados, distantes de Deus, que estão mortos em seus delitos e pecados, que andam segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nesse conflito só existem dois exércitos. E que não existe paz, nem neutralidade. Quem não junta, espalha. Quem não é por Cristo, é contra Cristo. Nessa grande milícia, nesse grande conflito espiritual, eu quero convidar você a fugir de dois extremos, à guisa de introdução. O primeiro extremo é o extremo de subestimar essa guerra. O primeiro extremo é de não acreditar nesse conflito. O primeiro extremo, amados irmãos, é de subestimar a existência de Satanás. Satanás não é um mito, não é uma história, não é um conto infantil ou um conto religioso para colocar medo em pessoas, assim como a mula sem cabeça, assim como a comadre Fulozinha, assim como outros contos folclóricos que a nossa sociedade tem. Satanás existe, é o inimigo de nossas almas, ele é o dragão, ele é a antiga serpente, ele é o acusador, ele é real,
Mas, em contrapartida, eu quero convidar você a fugir de um outro extremo. É o extremo de sobreestimar o inimigo. Se, por um lado, existem os céticos que desprezam esse conflito, que só conseguem ver carne e sangue, existe uma outra ala, uma outra escola que sobreestima a ação de Satanás, que fala mais de Satanás do que de Deus, que fala mais sobre as armas do inimigo do que as armas ou a armadura de Deus. São pessoas que não conseguem tomar um dipirona, uma aspirina para dor de cabeça, porque acham que é uma ação de Satanás. São pessoas que acham que o pneu ter baixado é exclusivamente uma ação das trevas. São estes que também estão nos extremos, os extremos de não conseguir distinguir libertação de arrependimento. Imagina uma pessoa que é entregue às obras da carne, do adultério, da fornicação, e ele acha que faz isso porque existe um espírito mau lhe atiçando, lhe perturbando e até lhe obrigando, fazendo com que ele seja uma vítima desse conflito. E aí, se você é cristão, você não precisa de libertação. Quem precisa de libertação são ímpios, são pessoas desprovidas da graça, são pessoas que estão mortas em delitos e pecados. Crentes precisam de arrependimento, de olhar para a cruz, de negar a si mesmo e seguir a Cristo. Nesse conflito e nesses exageros, nessa interpretação hermenêutica falha, que torna o pecador uma vítima, meus amados, Deus disse a Caim: o pecado jaz em tua porta, mas cabe a ti dominá-lo. O ponto de equilíbrio entre desprezar e sobreestimar é uma necessidade da igreja, é uma necessidade da estratégia da batalha espiritual, é uma necessidade que nós precisamos ter para não nos descambarmos, para não nos perdermos ou perdermos o freio e irmos para um desses dois extremos. E com isso eu quero convidar você a deixar sua Bíblia aberta e olhar comigo algumas lições que a palavra do Senhor nos dá. E a primeira delas está no versículo 10. E a primeira lição desse texto é que nós estamos em guerra. Primeira lição: você, quer aceite ou não, quer veja ou não, quer sinta ou não, você está em uma grande batalha espiritual. Versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. A primeira questão, amados irmãos, que nós precisamos identificar nesse conflito é que nós precisamos reconhecê-lo. A sua veracidade, a sua existência, e ao nós reconhecermos, nós precisamos nos preparar para a guerra antes mesmo de estarmos em guerra. A Bíblia diz que você e eu precisamos nos fortalecer no Senhor. Porque esse conflito não é ganho pela força da academia. Essa batalha, ela não é vencida pela intelectualidade teológica, pelo sobrenome, pela bandeira do cartão de crédito. Essa batalha, amados irmãos, nós precisamos ter a consciência que essa força que vai nos dar graça para resistirmos e para vencermos as astutas ciladas do diabo, é algo que vem do alto e algo que vem da terra, é algo que vem da espiritualidade e não da materialidade das nossas ações. Não é a atividade humana, é a nossa devoção diante de Deus. Nessa batalha espiritual, Paulo já orou, no capítulo 1, versículo 19, orando a Deus e pedindo força e poder.
Você tem orado pedindo força e poder a Deus? Você tem orado dizendo, Senhor, derrama poder espiritual na minha vida. Derrama, Senhor, graça na minha vida. Nós precisamos urgentemente, meus amados, sermos revestidos do poder de Deus. Pois nessa batalha não é a força do bíceps, não é a minha capacidade intelectual, nem a minha experiência. Não é o meu anel de ametista, de teologia, não é a glesma que vai me dar autoridade. E aí permita-me, amados, um pequeno testemunho. A nossa diretora, saudosa tia Vilsa, sempre nos exortava. Meninos, sem oração não existe ministério. E aí ela contava uma história de um grande doutor, chamado doutor Gilberto Pinkle, muito conhecido da missionária do Valina. Uma das maiores autoridades em grego no mundo. Missionário entre os índios. E lá, em um dado momento, um índio ficou possesso. Foram chamar o doutor para expulsar o demônio. E quando o doutor chega lá, com toda a sua teologia, com todo o seu grego, todo o seu hebraico, todo o seu inglês, todo o seu português, o demônio disse assim, você quer que eu fale com você em que língua? Eu só não resisto um joelho dobrado. Ali foi vencida a intelectualidade. Ali foi vencida o tempo de ministério. Ali estava nocauteado anéis de formatura, diplomas de parede, porque nessa guerra espiritual nós precisamos nos fortalecer, mas precisamos nos fortalecer na força do poder de Deus. Senão seremos envergonhados, seremos associados aos filhos de Seva, do capítulo 19 de Atos, que foram expulsar o demônio e saíram vencidos, açoitados e criticados, onde os demônios disseram, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas vocês, quem são? Essa batalha, amados irmãos, nós precisamos muito mais do que falar de poder, nós precisamos experimentar esse poder de Deus. É aqui que nós precisamos buscar a Deus e Deus nos instrui, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Você está em batalha. E em batalha você precisa de armamento. Você precisa de recursos. Você precisa de manutenção de guerra. E aqui é interessante que Paulo diz assim, se revista de toda. Não é de partes. Nenhuma área na nossa vida deve estar vulnerável. Não deve haver nenhuma brecha, nenhum flanco, nenhuma abertura para que Satanás venha nos acusar, venha nos derrubar. Nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. E permita-me aqui, no grego do Novo Testamento existem duas palavrinhas para armadura. A palavra elekoi e a palavra panoplian. A elekoi é a armadura do soldado que a gente chama praça. Soldado iniciante. A segunda armadura é a panoplian, que era a armadura usada pelos oficiais das legiões romanas. Estampada no seu fronte, o brasão romano. Que tornava aquele homem uma representação de Roma. Erguesse, insurgisse
contra aquele militar era afrontar o próprio império e o próprio imperador. E quando Paulo diz assim, se revista da autoridade e da armadura de Deus, Paulo usa a palavrinha panopliã, dizendo a mim e a você, meu amado irmão, que revestido da panopliã de Deus, nós saímos estampado no frontal da nossa armadura o sangue do Cordeiro. Os méritos de Cristo vão adiante de nós. Por isso que nós não devemos temer a ação do diabo, porque não é a nossa força, não é a nossa graça, são os nossos méritos, dízimos, ofertas ou mesmo orações. É Deus. Somente Ele. Ele é que vai adiante de nós. É Ele que conduz a nuvem de dia e a nuvem de noite. É Ele que manda o seu anjo adiante de nós. É por isso que o apóstolo diz assim, se revista dessa autoridade, porque ir para a guerra espiritual sem essa armadura é suicídio. Será que não seja essa a razão por conta de tantos divórcios? Será que essa não é a razão de tantas doenças? Não quero dizer todas, mas certamente quero incluir algumas. Será que essa não é a razão de tantos conflitos matrimoniais, frieza espiritual, porque nós insistimos em ganhar a guerra na base do convencimento persuasivo das nossas oratórias, da nossa retórica, da força da paternidade? Eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu sou seu marido, eu tenho dinheiro, eu sou mais velho. Enquanto nós invocarmos outra autoridade que não seja a de Cristo, nós vamos perder. Porque essa guerra é espiritual. Precisamos reconhecer, amados irmãos, que nessa guerra, como é comum das guerras, nós temos um inimigo. Olhe para a sua Bíblia, versículo 12. E o 12 diz assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Você percebe Paulo dando um zoom na nossa visão, e ele diz assim, abra o olho. Abra o olho, porque o seu inimigo não é o seu esposo. Abra o olho, porque o seu inimigo não é o seu cônjuge. O seu inimigo não é o seu colega de trabalho. Não é o seu vizinho. O seu inimigo não é aquele que você vê. O seu inimigo é um inimigo que, muito embora seja espiritual, ele é real. Muito embora seja invisível, ele é uma realidade. Nós precisamos entender, amados, que a nossa luta, ela transcende aquilo que vemos. Esse nosso inimigo, amados, ele tem agentes reais, porém invisíveis. Ele é o leão que ruge, que busca espantar-nos com seu rugido. Ele escuta cada uma de nossas falas, Ele vê cada uma das nossas ações, Ele acompanha nos nossos lugares mais secretos. Quem sabe, depois de Deus, quem mais lhe conhece é o reino espiritual do mal. Ele não sonda seus pensamentos, Ele não profetiza seu futuro, mas Ele conhece o seu passado. Ele sonda o seu presente. E por conta disso, amados irmãos, nós precisamos estar atentos. Por conta disso, nós precisamos termos as armas verdadeiras, porque bomba atômica não pode destruir, porque quem sabe ele é que é o construtor da maioria delas. A educação não pode vencê-lo, porque não é uma questão de educação. Ele não pode ser comprado, é ele que compra,
Sabe por quê? Porque a Escritura diz que ele é maligno, ele tem uma natureza destrutiva, ele é assassino, ladrão, mentiroso, acusador, ele veio para matar, roubar e destruir, e ele não soneca em seu casamento. Ele está solta em tempos de pandemia, provocando pânicos, horrores, maximizando aquilo que já é grande, dando um zoom em nossos sofrimentos. Meus amados, nós precisamos entender que esse inimigo, a Escritura diz que ele é maligno e que nós precisamos resistir às forças espirituais do mal. Percebe que a Bíblia diz que é força? Ou seja, ele não é um molenga, não é frouxo, é forte. Mas que mesmo na sua força, Deus não nos orienta a correr dele. É interessante isso, porque a Bíblia diz que nós devemos fugir das paixões da carne. Nós devemos fugir do pecado, mas diante de Satanás não é para correr, é para resistir. E é para resistir porque nós estamos com a panoplia de Deus, com a armadura de Deus. E quando Satanás olha para a gente, ele vê primeiro o sangue de Jesus. E essa é a nossa grande bênção. Ele não vê Anderson, porque se visse somente Anderson, eu estava frito. Porque se ele visse somente Anderson com suas ações, com suas palavras, desconhecidas para a maioria das pessoas, eu estava perdido. A história diz que Lutero teve uma experiência espiritual, onde um demônio se apresenta diante dele e começa a riscar na parede os seus pecados. Olha, Lutero, você fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. E começa a riscar, grafar todas aquelas coisas escondidas do coração do monge agostiniano. Aí Lutero olha e disse: de fato eu tenho feito tudo isso, mas faltou você escrever uma coisa. Passa ali embaixo. Mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de todo pecado. É a força de Deus, é a força da armadura de Deus. E aqui nós precisamos estar ligados nisso, porque esse inimigo é astuto. Versículo 11. O versículo 11 diz que ele arma ciladas. E a palavrinha grega aqui que descreve cilada é a palavrinha métodos. Ele tem métodos de ação. Ele não age aleatoriamente, ele não age na sorte. Ele é paciente em suas ações, ele é estratégico em suas realizações. Perceba isso nos autores da Escritura. Davi vence Golias, derruba filisteus, não resiste e não troca mal com Saul. Tem a chance de cravar uma lança no peito de Saul, mas entende que é ungido de Deus, entende que Deus é o Deus dos ungidos e da sua obra, e diz: longe de mim levantar a mão. Mas Satanás é astuto, ele tem métodos. E o Davi que vence Golias, cai em Betseba. O Sansão, que vence 1000 filisteus, cai diante de uma filisteia, nocauteando-a com a sua espiritualidade. Já imaginou? É por isso que a Bíblia diz: se revista de toda a armadura de Deus. Um homem que vence 1000, cai diante de um. Lembra de Paulo,
venceu as tentações do status social. Eu sou hebreu de hebreus, eu sou da tribo de Benjamim. Segundo a ordem do fariseu, eu me distinguia entre os meus compatriotas e os meus colegas de sala. Esse camarada, ele conseguiu resistir às tentações, amados irmãos, do status social, da relevância acadêmica, mas foi finalizado com um mata-leão da vaidade, com armlock da soberba. E pelas excelências da revelação, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não viesse me ensoberbecer. Portanto, meu amado, você precisa de toda a armadura de Deus. Você não precisa só da espada. Você não precisa só do escudo. Você precisa do calçado do evangelho. Você precisa do escudo da fé. Você precisa do capacete da salvação, pois nenhuma parte do nosso coração precisa estar desprovida de proteção. Mas veja na sua Bíblia, versículo 13. O 13 diz que esse inimigo é persistente. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, o que é que você tem que fazer ainda? Permaneça inabalável. Quando você venceu, não é hora de guardar a espada. Quando você vencer as suas batalhas familiares, quem sabe quantos divórcios já bateram à sua porta? Quem sabe quantas cartas de separação já peregrinaram na sua mente? Quem sabe quantos sussurros do diabo já foram aos seus ouvidos, dizendo assim: desapareça daqui, vá-se embora. Quem sabe quantas mensagens de Satanás já passaram em sua mente: não vá para a igreja não. Você venceu, mas depois dormiu no ponto. Amados irmãos, a ressaca de uma vitória é tão perigoso quanto o próprio conflito da guerra. Lembra de Eliseu? Ou melhor, de Elias? Elias, depois, amados irmãos, de uma batalha espiritual extraordinária, contra 850 profetas, dos quais somente 400 eram de Baal. Tem a coragem de fazer um altar. Tem coragem de jogar água até lamber, até escorrer. E orar paradoxalmente pedindo fogo. Para mostrar que na sua espiritualidade não havia farsa. Não havia construções falsificadas, a sua espiritualidade não era pirateada, a sua devoção não era falsificada. Mostrar que Deus é vivo, reina para todo sempre, desde ontem, o hoje e amanhã também. Ele disse: Senhor, se tu és Deus e manda fogo. E o fogo cai. Deus responde a oração. Mas nada mais perigoso do que a ressaca da vitória. O cochilo da medalha. A dormência do troféu. Esse homem sai de uma baita vitória espiritual. A manifestação visível, irrefutável, cabal, de que Deus é com ele. Depois se refugia na caverna. É isso que Paulo está dizendo. Depois de botar a armadura, depois de ajustar ela bem bacaninha, depois você alinhar toda a sua farda, o que é que você tem que fazer? Permaneça firme ainda. Por quê? Porque o nosso inimigo é persistente. Porque o nosso inimigo não desiste, ele é oportunista. Ele é paciente, amados irmãos, em suas ações. E ele age com os seus métodos, com as suas ciladas. E eu gostaria de citar apenas algumas. A primeira delas, Lucas capítulo 8, versículo 12. Ele age
tentando furtar a palavra do coração. Eis que o semeador saiu a semear, e uma parte da semente caiu à beira do caminho, e então vieram as aves dos céus. O Senhor interpreta a parábola e diz que as aves do céu é o diabo. Satanás milita para que você venha dormir no culto, para que você não escuta a pregação, para que visitas cheguem na hora que você está saindo para a igreja, para que dê uma incontinência urinária e você não permaneça no templo para ouvir os oráculos de Deus. Porque pensa no negócio, tem gente que para a igreja é um sonífero. Ele chega na igreja, senta no banco, dorme. O culto acaba, eles vão comer aonde? A gente vai comer uma pizza, o bicho alerta. Uma vez uma irmã quis fazer um elogio, coitada, comigo, toda bondosa, amável. Aí ela disse assim: pastor, eu amo tanto a sua pregação. Quando o senhor prega, pastor, aquela maravilha, a gente sente aquela paz. Quando o senhor prega, eu chego a durmo. Eu disse: acorde, irmã. Abole, irmã, abole, irmã, abole, irmã, porque o nosso adversário, ele é a ave de rapina que rouba a mensagem de Deus, porque a mensagem de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Loucura para os gregos e escândalo para os gentios. Vocês querem milagres? Aqui vocês vão ter pregação. Vocês querem sabedoria de homens? Aqui vocês vão ter manifestação do Espírito. Amados irmãos, nós estamos solenemente, quando a Bíblia é pregada de forma autêntica, não é o pastor Anderson que está pregando, não. Entenda isso. Quando o pregador está pregando, com hermenêutica sadia, com interpretação sã da Escritura, quem está falando é Deus. Portanto, Deus não está em silêncio quando você está lendo a Bíblia. Então pare com mimimi dizendo que Deus não fala. Deus não fala? Estou perdido? Leia a Bíblia. Venha para o culto de doutrina. Venha para a escola dominical. Venha e abra o seu coração e diga: Senhor, ministra a minha alma. Porque uma das ações de Satanás, meus amados irmãos, é roubar a mensagem semeada. É colocar joio no meio do trigo. Mateus 13. É se opor ao pregador. Zacarias capítulo 3. É resistir à obra missionária. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 8. É atormentar pessoas cujo coração não há espaço para perdão. Se você não perdoa, você está abrindo um grande flanco no seu coração para a ação do diabo. Mateus capítulo 18, versículo 23 a 35. Segunda lição desse texto. Nessa batalha, sofremos ataques. Nenhuma guerra é indolor, irmãos. Quem vai para a guerra, apanha. A vida não é um parque de diversão. Você chega aqui já chorando. Isso diz alguma coisa a você? E é interessante, parece que os outros são meio masoquistas, né? Que quando vê o choro da criança, o outro se alegra, nasceu. Olha que coisa, a gente se alegra com o choro do outro. A vida, ela não é indolor. Aqui nós aprendemos que Satanás, ele ataca. E por isso que a Bíblia diz: se revistam da armadura, e essa armadura, ela tem cicatriz. Você vê um bom soldado, em especial naquela época, a sua armadura não era polida, não era brilhante, tinha marcas. E aí você vai observar que esses ataques de Satanás, e eu quero citar alguns deles. Satanás
ataca, e o seu primeiro ataque foi gerar insatisfação para aquele que tinha tudo. Está lá Eva, no melhor lugar que alguém pode estar. Eva está no paraíso. Eva mora no lugar mais chique que alguém pode morar. Trabalha, amados irmãos, para o melhor patrão, o melhor emprego público que alguém pode ter. Ela serviu o próprio Deus. Cardápio de Eva, nem Jacã, o Masterchef, poderia produzir comidas tão deliciosas como as comidas do paraíso. Mas chegou o inimigo das nossas almas para azedar a comida, para provocar insatisfação. E aí chega para ela e diz assim: olha, que é que adianta você poder comer tudo e não poder comer aquela? Não vale de nada. O que é que adianta você poder comer tudo isso, você morar nesse paraíso, você não precisar ter doença, você não precisar de nada, isso não vale de nada se aquele fruto não pode ser comido. Olha a seta sagaz do diabo. Quantas vezes o diabo, amados irmãos, gera insatisfação no casamento? Ah, meu marido é ruim demais. Ah, minha esposa, misericórdia. Esposo bom é de fulano de tal, ele abre até a porta. O problema de comparação, irmãos, é que a gente sempre compara o pior do da gente com o melhor do outro. E quando eu comparo o pior meu com o melhor do outro, o outro sempre vai ganhar. Agora compara o ruim do seu marido com o ruim do marido da outra. O ruim da sua esposa com o ruim da esposa da outra. O ruim da sua igreja com o ruim da outra igreja. Satanás age, amados irmãos, tentando produzir insatisfação. Insatisfação no seu casamento, insatisfação no seu trabalho, que outrora foi símbolo de resposta de oração. Você orava e dizia: Senhor, manda um trabalho para mim, porque eu não aguento mais. Senhor, manda um trabalho, aí Deus manda. Aí depois Satanás diz assim: mas você ganha tão pouquinho. Trabalha demais. O patrão exige demais. Você sua demais. Satanás age produzindo insatisfação, irmão. Satisfação na igreja. Ah, não gosto dessa igreja, não. E por conta disso ele enche o coração de Judas. Ele enche o coração de Ananias e Safira. Ele enche o coração de Balaão, produzindo insatisfação, produzindo, amados irmãos, desejo daquilo que não é nosso, assim produzindo a quebra do mandamento do Senhor, que nós não devemos cobiçar. Não cobiçarás. Satanás, ele milita, amados irmãos, contra a igreja. Ele milita contra a nossa família, e nós precisamos ficar atentos disso. Terceira lição desse texto: a energia com a qual devemos lutar essa guerra. Para que você não fique cheio de medo, e agora, José, esse negócio é grave. O que é que eu vou fazer agora com isso? Observe que o estilo literário de Paulo, ele vai dizer que nós precisamos nos revestir de 4 todos de oração. Primeiro todo, olhe para a sua Bíblia, versículo 18. Com toda oração e súplica. Quer vencer o diabo? Quando eu era menino, pensava como menino, andava como menino, eu pensei que a luta espiritual, imagina só, os irmãos não riam de mim não, viu? Eu pensei que a luta espiritual era: o diabo vinha, aí ele dizia um versículo, eu dizia outro. Quem dissesse o último ganhava. Eu pensava que era assim. À luz de Mateus 4. Está lá Satanás de um versículo, Jesus, olha, é assim não, aí manda outro.
Aí Satanás manda outro, eu mando outro. Quem disser o último ganha. Está longe disso. E ainda se fosse isso, eu estaria perdido. Nós venceremos essa batalha espiritual se fizermos toda oração e súplica. Esse primeiro todo, amados irmãos, nos ensina que nós não venceremos a batalha se, como soldados, não estivermos alinhados com o general. Porque oração não é petição, oração é comunhão. Aquele que ora precisa orar por comunhão e não com solicitações. Irmãos, às vezes a gente é pidão demais, misericórdia. Eu fico imaginando se Jesus fosse a gente, já vem o pidão. Já vem o pidão. Às vezes a gente é meio mendigo de farol espiritual. Já vem com a panelinha na mão. Oração, em primeiro lugar, é comunhão com Deus, é relacionamento. E aqui eu aprendo que o soldado precisa ter comunhão com o seu general, Cristo. Nas orações nós precisamos orar, amados irmãos, com toda oração, com toda a súplica, e aí vem o segundo todo. O segundo todo, olhe para a sua Bíblia, versículo 18, a Bíblia diz em todo tempo. Oração não é campanha. A nossa oração não deve estar restrita a um culto, a um encontro, a um seminário. Deve ser uma vida. É você estar andando e orando. É você estar contemplando a criação e orar, agradecendo a Deus por essa dádiva. É você encontrar uma vaguinha no estacionamento que é grande crise, nos grandes centros, e você dizer obrigado, Senhor. É você agradecer a Deus por sair de casa e voltar de casa. É nós não nos acostumarmos, irmãos, com as coisas extraordinárias que ocorrem em nossa vida. Um filho chega para o pai e diz: meu filho, disse meu pai, melhor dizendo, eu tenho uma grande bênção para contar. Que foi, meu filho? Eu vim andando no meu cavalo. E eu corri, pai. Eu abri de carreira no cavalo. E o cavalo caiu num buraco. E tropeçamos e penso numa queda feia. E eu estou aqui, pai, ó. Aconteceu nadinha. Pense no livramento. Aí o pai disse: filho, eu também tenho uma história para lhe contar. Eu vim andando no cavalo, na maior carreira do mundo. E sabe o que aconteceu? Não aconteceu nada. Porque o livramento não é só quando o carro capota. Não é só quando tem a colisão. Não é só quando saímos da quimioterapia ou da radioterapia. Não é só quando se sai do balão de oxigênio da Covid-19. O livramento de Deus também reside quando você dorme e acorda. E tudo está bem. Devemos orar em todo o tempo. Mas existe um outro todo. Olhe para a sua Bíblia. E a Bíblia diz que o terceiro todo é com toda perseverança. Irmãos, nós vivemos na cultura onde muito se começa e pouco se termina. As pessoas começam a ler um livro e não terminam. Começam a fazer um curso e não pega o diploma. As pessoas começam a aprender o instrumento musical e não concluem. As pessoas começam a fazer um regime, mas vem aquele bolo, vem aquela torta tentadora, e quem sabe alguns é do Satanás. E o jejum é quebrado, e o regime é quebrado. As pessoas começam bem na sua espiritualidade, com oração, com jejum, com evangelismo, com fervor. Eis-me aqui, Senhor, pastor, pode contar comigo. Mas no decorrer da caminhada cristã, vai amortecendo, vai parando. Davi começou bem demais, irmãos. Dedilhando a harpa.
afugentando os espíritos maus. Salomão começou bem demais. Tu quer o quê, Salomão? Eu quero sabedoria, Senhor. Mas como é que esses homens terminaram, irmãos? Davi fugindo do filho, a vergonha exposta no outdoor público, Salomão vencido pelas muitas mulheres que perverteram o seu coração, Sansão com os olhos vazados, suplicando por um último suspiro de graça, diante da ruína do seu pecado, diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim e me dá um único fôlego de força nesse momento. Termina assim. Pode perceber, irmãos, alguém quando cai em pecado já caiu da oração. Existe um grande pregador no Brasil, que quando ele caiu foi um escândalo nacional. E aí eu ouvi o testemunho dele. Ele disse: irmãos, a minha queda não foi o adultério. O adultério foi a consequência. Eu caí quando eu deixei de orar. Eu caí quando eu deixei os exercícios devocionais, a leitura da palavra de Deus. E por isso que eu quero trazer aqui, irmãos, essa mensagem a você. Porque às vezes a gente está lutando a guerra errada. Existe um conflito muito mais profundo, muito mais escondido, que está no núcleo, e nós só conseguimos chegar na casca, na superfície. E porque eu só estou na casca, na superfície, eu estou atirando na pessoa errada, eu estou brigando com a pessoa errada, eu estou envidando esforços em lugares que não devo esforçar, porque o meu real esforço deve estar no quarto de oração. Lutero disse: se eu acordar e não orar, já perdi todo dia. Se eu acordar e não começar a minha vida de oração, eu já perdi todo dia para o diabo. Quem ora não perde tempo. E às vezes a gente está andando em círculo, como Israel no deserto, porque nós não estamos buscando o primeiro. Oramos nas carreiras, na alimentação, oramos dentro do carro para onde vamos, oramos numa fila porque não conseguimos andar, mas não estamos devotando um momento sagrado, sacrossanto, de dizer: Senhor, agora é eu e tu. Você precisa disso? Você jovem, você adolescente, você líder, você liderado, você ancião, você precisa disso, senão você vai perder. Não podemos romantizar a batalha, irmãos. A batalha não é um filme de Rocky Balboa, que apanha, 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 no final dá um soco, derruba o outro. Essa batalha é real. Tem gente perdendo, tem gente morrendo, tem casamento sendo dissolvido, tem filhos enveredando na homossexualidade, tem filhos enveredando no ateísmo, no ceticismo, tem gente se distanciando por um materialismo financeiro. Nós estamos, em muitas ocasiões, perdendo a batalha porque queremos ganhar o coração do filho na força. E você não vai ganhar na força, é no joelho. Ore com toda a perseverança. Mas existe um outro todo. Versículo 18. Por todos os santos. A Bíblia diz que Deus muda a sorte de Jó. Não é quando ele ora por ele, é quando ele ora pelo outro. Você precisa orar pelo seu inimigo. Ah, pastor, é difícil demais. Eu sei que é difícil, irmão. Eu sei que é difícil. Porque em algumas situações eu mesmo fui vencido. Mas nós precisamos lutar. Nós precisamos orar por quem nos persegue. Porque amar quem ama é fácil. Qualquer fariseu pode fazer isso. A nossa espiritualidade é evidenciada
em nossas dificuldades, em nossas capacidades de carregar a cruz, em nossas capacidades de negar a nós mesmos, de perdoarmos a quem nos ofendeu. E não perdoais é tu lá e eu cá. É resetar relacionamentos, é reiniciar amizades. E para isso nós precisamos da armadura de Deus. Porque se não tiver, aí é na peixeira mesmo. Se não tiver na pedra, é assim ou não é? É no chute. Ah, se eu pudesse, fosse eu. Se somos nós, é na carne, irmãos. Lá em Pirauá, um pastor, na época de muita perseguição religiosa, e um fazendeiro contratou um pistoleiro para matar o pastor. E esse pastor fugiu para uma vila chamada Vila de Sirigi. E o pistoleiro foi bater em Sirigi, montado num jumento, num cavalo, sei lá o quê. Bateu na porta. O pastor já sabia quem era. E o casal, a família que hospedou, diga: não sai não, pastor. E o camarada grita: o senhor sai ou eu entro? Ele disse: eu vou sair. Pastor, o senhor sabe o que é que eu vim fazer com o senhor? Sei. E o pastor disse: eu posso fazer algo antes de você me matar? Ele disse: pode, pastor. E o pastor orou pelo pistoleiro. Mas foi uma oração de poder. Foi uma oração que abriu o coração fechado do pistoleiro. E lá pelas tantas o pistoleiro começa pastor, eu não vou matar o senhor mais não. E eu vou fazer uma promessa ao padre Cício. Nunca mais eu mato um crente. Eu mato quem não é crente. Mas um crente é um negócio sem futuro, porque a gente vai matar e sai chorando. Pistoleiro é preso. Vai para a cadeia em Campina Grande e na cadeia ele se converte. É o poder, irmãos. Devemos orar por todos os santos. Mas aí, entre todos, Paulo seleciona um. Ele diz: olha, ore por todos os santos e também por mim. Ele já está incluso no todos. Ele já é membro do todos. Mas ele diz assim: irmão, ore pelo pastor. Orem por mim. Paulo está preso. Eu fico imaginando se eu estivesse preso, o que é que eu ia pedir? Quem sabe eu ia pedir assim: ore por um advogado. Ore por um advogado bom. Ore para eu ser solto. Ore para que eu tenha um bem-estar melhor aqui na cadeia, porque eu não aguento não. Tem uns ratos aqui, uns gabiru. Tem uns timbu, só me lembro do náutico. Ele não faz isso. Olha pelo que ele ora. Ou pelo que ele pede oração. E também por mim. Para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Ore
para que eu pregue com autoridade. Ore para que Deus me dê sabedoria. Ore para que armaduras do inimigo estejam frouxas e eu venha com o poder de Deus e venha invadir as trevas. Ore por isso. Só me lembro do Salmo 27. O Salmo 27, irmãos, é uma flechada no meu coração. O salmista diz que está cheio de inimigo à sua volta. Ele diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e permanecer no seu santo templo. Irmãos, às vezes a gente está orando pela consequência. Você precisa orar por poder de Deus, por comunhão com Deus. Porque se você tiver comunhão com Deus, você não vai ser chata com o seu cônjuge. O seu cônjuge não precisa ser chato. Ao invés de dizer assim: Senhor, toma esse meu marido, o camarada é ruim demais, fala demais, corta a língua dele. Peça poder de Deus na vida dele. Senhor, manda poder nele. Enche ele do Espírito, porque se ele encher do Espírito, ele não me enche. Ele estando cheio de Deus, ele não me enche. Ore pelos seus filhos, não é para que ele venha, amados irmãos. Oh, meu Deus, olha pelo namorado, esse namorado da minha filha, misericórdia. Ore por isso. Mas não esqueça do principal, porque se não tiver o principal, sempre vai vir um outro. E aí você vai ter que orar de novo. Ore por salvação, por conversão. Ore para que Deus esteja transformando. Agora, lembre-se que orar implica-se em colocar-se como resposta da sua própria oração. Ore e testemunhe. Se você não consegue trazer sua família para casa, para a igreja, leva a igreja para a sua casa, a partir do seu testemunho, do seu exemplo, de como você lida com conflitos, de como você lida em situações de crise. Para quando ele vê assim: oxe, manhinha, meu amigo, manhinha, depois que voltou daquela igreja, depois que foi para aquele culto, manhinha está diferente, viu? Vai dar uma curiosidade, eu vou lá olhar. Devemos orar esses 4 todos. Mas para terminar, irmãos, é interessante que esses 4 todos devem vir acompanhados de mais 2 coisas. Olhe na sua Bíblia, versículo 18. E o 18 diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Se toda essa oração não for no Espírito, é um ato religioso. É um ato ritual, não é fruto da devoção. Porque eu quero dizer a vocês, existem islâmicos que oram mais do que crentes. Existem romanos, você já rezou um terço? Você já rezou um rosário? Tem romanos que oram mais do que a gente. Quantas vezes eu vou no Parque Paraíba e vejo aí o pessoal está andando e só fazendo assim, ó. É assim ou não é? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Ave Maria, Mãe de Deus. Salve, Rainha, sei o que, credo Deus Pai. Vou ensinar o povo agora não, viu? Já está com a glésima, mas isso é o padre todinho. Tem católico, tem islâmico que ora mais do que a gente, para nossa vergonha. Tem judeu que ora mais do que a gente. É por isso, amados irmãos, que Paulo dá uma outra orientação inspirada, e ele diz: se você fizer tudo isso, mas não tiver no Espírito, e estar no Espírito significa 2 coisas. Primeiro, na presença de Deus. Se você fizer todo esse ato, mas se você não estiver se você não estiver em, é rito. Segundo, orar no Espírito
é ter a consciência de que Ele sabe mais do que a gente o que é melhor. E quando eu oro, eu digo assim: Senhor, seja feita a Tua vontade, aqui na terra, como é feita a Tua vontade no céu. Eu estou pedindo isso. Mas se o Senhor quiser dar, o Senhor dê. Se não quiser dar, aleluia. Porque às vezes nós não sabemos pedir como convém. Charles Spurgeon, ele disse: eu dou graças a Deus porque nem sempre Ele ouve as minhas orações. Segundo, 18, ele diz assim: no espírito, e para isso vigiando. A sua oração precisa ser revestida de vigilância. Porque o nosso inimigo, a gente já viu lá em cima, que ele é astuto, ele arma cilada, ele é dissimulado. Então é possível você sair do quarto de oração e depois de ter saído do quarto de oração brigar com o cônjuge. Não vigiou, orou, mas não vigiou. É possível você estar no culto e ter uma reunião super agraciada, Deus falou, você vai para casa, o camarada dá um tranco em você no trânsito, você solta um palavrão, orou, mas não vigiou. Ore, vigie. E que o Senhor Deus nos ajude, irmãos, nessa batalha espiritual. Depois o apóstolo vai dar 7 peças dessa armadura. Como eu terminei minha introdução agora, a gente vai entrar em cada uma das peças. As 7 peças representam a perfeição de Deus e a necessidade que nós precisamos do todo da graça do Senhor. Nenhuma peça pode ser desprezada. Eu quero convidar você a fazermos um momento de oração. A gente falou tanto sobre oração. Vamos colocar de pé. Eu queria convidar o grupo de louvor. Eu queria convidar a missionária Penha para cantar a música, que eu acho que essa música se confunde com a missionária Penha. Manancial e fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber. Eu quero que você cante esse hino como expressão de uma oração. Porque eu quero dizer aos irmãos, falar sobre oração é mais fácil do que orar. Então, faça dessa canção a sua oração. E eu quero convidar você a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Vai orando aí, irmãos. Não fica olhando para cá, não. Vai orando. Senhor, me reveste de poder. Me reveste, Senhor. Me ajuda a orar, porque eu não estou conseguindo orar. Eu estou entregue num ativismo. É trabalho, é estudo, é prato, é casa, são filhos, é cônjuge. Ore ao Senhor. Manancial, fonte de vida, onde eu preciso e quero ver todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaz
Aleluia. fonte de vida. Vamos louvar ao Senhor. Tudo eu preciso e quero beber todos os dias. Abre os seus lábios. Mas que o desejo tua existência pra sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede. Glória a Deus. Minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Aleluia. Vamos orar. Ore ao Senhor, diga: Senhor, eu preciso da força do teu poder. Eu preciso da força do teu poder. E você vai apresentar a Deus a área que você precisa dessa força. A área que você tem sentido vulnerável. A área que você precisa ajustar a sua armadura. Peça a Ele. Ore, chore, busque, clame. Oh Espírito Santo de Deus, nós somos pequenos e frágeis, Senhor. Somos limitados, temos medo. E por isso nós queremos te pedir, Senhor, ajuda-nos. Queremos te pedir, Senhor, leva-nos, ó Deus, até o teu trono. Atrai-nos, Senhor, para uma vida de comunhão, uma vida de oração, uma vida de deleite, ó Deus, na tua presença. Confessamos o nosso pecado, que passamos mais tempo no Facebook do que com a palavra. Gastamos mais tempo em jogos eletrônicos, ó Deus, do que com uma vida de oração. Mas nesse momento queremos pedir, Senhor, a tua ajuda. Vem, Espírito Santo de Deus, e restabelece a ordem de nossas prioridades. Porque Satanás não respeita sobrenome, não respeita títulos, não respeita cabelo branco, não respeita, ó Deus, nossas conquistas. Por isso nós precisamos nos revestir da tua armadura. Faz isso, ó Deus, por misericórdia e graça. Faz isso, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja Deus. Irmãos, podem sentar.